Fala pessoal, aqui é o Jota. Nesse vídeo eu quero falar a respeito de um sentimento que eu tive. Um sentimento estranho. Putz, cara, que eu fiquei pensando. Eu passei os dias, né, que eu tive esse sentimento. Eu fiquei pensando, cara, a respeito disso. Eu acredito que algumas pessoas têm também, mas eu vou tentar elaborar. E eu trouxe um relato que vai linkar com o que eu senti e eu vou tentar formular. Vou ver se eu consigo. O relato é assim, um relato. Tenho 30 anos e às vezes parece que vivi dois mundos completamente diferentes. Lembro de quando eu era criança e adolescente. A vida parecia muito mais simples. A gente passava horas na rua. Jogava videogame sem pensar em desempenho. Esperava um desenho começar na TV porque não existia assistir tudo na hora. As amizades pareciam mais sinceras, as conversas duravam e qualquer coisa pequena era motivo de felicidade. Hoje eu acordo, trabalho, pago contas, fico rodando no celular sem nem perceber o quanto tempo passou e vou dormir com a sensação de que o dia simplesmente aconteceu. Parece que tudo perdeu a graça. E como se a vida tivesse virado uma sequência de tarefas, esperando o fim de semana para repetir tudo de novo. Não sei se o mundo mudou ou se fui eu que mudei. Talvez seja só a idade, talvez seja só a nostalgia. Mas sinto falta daquela inocência, de acreditar que o futuro seria incrível. Quando eu era mais novo, parecia que existia propósito, uma expectativa. Hoje muitas vezes só parece que estou existindo. O mais estranho é que por fora está tudo normal. Trabalho, tenho minhas responsabilidades, faço o que preciso fazer. Mas por dentro, às vezes fico pensando em como a vida perdeu aquele brilho que tinha quando tudo era novidade. E termino o relato, né? O que eu posso... Tá um calor infernal. Esse relato eu vi e casou meio assim que com o que eu tava sentindo, porque é justamente isso. Eu tava fazendo o meu trabalho, que eu trabalho ali na praia, e eu tava ouvindo uma música que eu não ouvia há muito tempo mesmo, na minha playlist. E de repente, aquela música me causou uma sensação tão estranha que eu olhei pro mar. Eu olhei pra porra do mar, mano. E ouvindo aquela música, eu quase choro, velho. Eu quase choro, mano, porque bateu uma nostalgia. Não sei, um sentimento de que parecia... O tempo que eu ouvi essa música, eu era moleque, inocente e tudo. E bateu aquela sensação estranha. De caramba, cara, as coisas mudaram. O que eu sou hoje. E aí vai crescer, nossa, eu era muito inocente. Aí eu lembrei das coisas, dos amigos que eu não tenho mais. Alguns amigos que se foram de cordinha. Alguns que casaram, alguns que se arriscaram no mundo. E, cara, eu fiquei pensando, poxa, mano. É como no relato, dois mundos diferentes, né? Então a gente tá sempre em mudança, cara. As coisas fazem tudo assim em volta de você. Tudo que acontece na sua vida vai transformando você em outra pessoa. E eu me perguntando pra mim, cara, aquela pessoa inocente, velho, que não tinha traumas, que não tinha medo, insegurança. Cara, né? Quando a gente é mais novo, a gente acha que o mundo odeia a gente, né? Então, os mais jovens, mas comparado ao que eu me tornei hoje, bateu uma certa, assim, sei lá, mano, estranheza de lembrar aquele tempo que eu era muito mais inocente, que não sabia como o mundo era tão maligno, né? É uma benção, como fala, né? A ignorância é uma benção. Então eu era ignorante, cara. Não sabia o que tava por vir. E aí eu lembrei, poxa, mano, aquele cara no passado não sabia que as coisas que vinham pra frente, né? Nem imaginar as dores,
as decepções, as pessoas que foram embora. E esse relato é mais pra quem já tá nos 30, no 30 e pouco. Pra quem já tá na casa dos 30. E tem essa fase, mano. Tem essa fase que você começa a se questionar. A pensar, pô, mas a vida é só isso, cara. Trabalhar, estudar, dormir, academia, talvez. Me repete o ciclo. A vida é isso. Uma monotonia. E é igual o livro Metamorfose, né? O cara virou um inseto. A primeira coisa que ele se preocupou é não poder ir trabalhar. Porque a sensação é que o vazio não é um vazio, mas é um sentimento de, poxa, a vida é só isso. A vida se tornou isso. Mas eu acho, cara, que tem uma pegadinha aí, velho. Uma pegadinha de que sei lá, mano, é um pouco de apego. Apego às coisas. Apego, sei lá, mano. A gente sabe que tudo tá uma merda, mano. Mas quando você é apegado eu quero as pessoas, as coisas materiais, de alguma forma você ainda tá, sei lá, mano, ainda desejando alguma coisa, tá ainda em busca de entender, mano, de, sei lá, mano, controlar as coisas que você não pode controlar. Então, se você tem apego, sei lá, mano, muito apego apego como as coisas deveriam ser. Se você, tipo assim, você tem muito apego à idealização, assim, que quando você chegasse nessa idade, você se tornaria mais foda, teria mais conquistas. Então você acaba se apegando ao que poderia ter sido, ao que poderia ter se transformado. Mas não, cara, as coisas só fogem do controle, as coisas só acontecem, você não pode controlar o que aconteceu. Tem inúmeros fatores que fizeram com que você chegasse agora. Então essa quebra de expectativa faz com que você tenha esse sentimento estranho, né? E quando eu pensei assim, poxa, mano, eu pensei realmente, e linka com o que eu falei, que na hora eu pensei, pô, mano, eu tinha uma visão quando eu era um moleque, e agora completamente diferente do que eu pretendia ser. É algo ruim? Não creio que é algo ruim. Sei lá, mano, tudo que acontece na nossa vida a gente tem que levar como aprendizado, cara. As coisas tão difíceis mesmo. Eu acho que o melhor momento pra você entender que a vida é assim, mano. Se não deu certo o que você queria, tudo bem, cara. Você tá vivo aí todo dia pra fazer merda de novo, cara. Mas me deu esse sentimento, cara, assim. Nossa, mano, as decepções dessas pessoas. Claro que quando a gente lembra mais das coisas, vai lembrar que a gente sofria também quando tinha aquela idade, né? Com a rejeição, sei lá, bullying. Tinha uns problemas de adolescente, mas a gente quando vai lembrar do tempo antigo, a gente lembra mais das coisas boas, da inocência, do ser puro. Mas, cara, a gente começa a ver o mundo de outros olhos. Tem que ser um pouco desapegado, tá bom? É isso, a minha vida agora é isso. Eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa diferente? Não sei, cara. Tem. Sei lá, mano. Aí tu vê nego falando só de mulher, passa o dia falando de mulher, passa o dia falando merda, gente sem rasa. Tu quer isso aí pra tua vida, porra? Se tu vê que isso é errado, sei lá, mas não gosta desse comportamento, já é diferente, pô. Entendeu? Se tu chega, não, pô, isso aí não é pra mim, tu é diferente, porra. Já tem uma coisa fora da caixinha, então não tá nada perdido, não. Mas
eu tive esse sentimento assim, pô, mano. Que foda. Como eu queria voltar naquele tempo e fazer. Nem de quem fica querendo, né? Sei lá, mano. Pô, mano. Como eu queria desconhecer algumas pessoas. Como eu queria mandar pra casa do caralho algumas pessoas, né? Essa é a realidade. Então é isso. É mais que falar desse sentimento que eu tive. Preso ao passado. Quem nunca ficou preso ao passado? Lembrança do passado. Mas não pode, né? Lembrar é uma coisa, né? Ficar preso. Eu falei preso, mas não é o correto. Lembrar, ok. Mas sem nenhum tipo de sentimento que te atrapalhe. O que passou, passou, cara. Deixa lá no passado. Uma hora a gente lembra, cara. Não tem como esquecer as coisas. Mas a gente tem que mais buscar assim, tá certo, aconteceu isso. Tá bom, mudei. Tô com esse sentimento aqui, o que eu posso fazer com esse sentimento? Posso mandar pra casa do caralho e seguir. E eu vou fazer isso. Lembrei disso, tá bom. Foi legal. Trouxe esse sentimento, quis quase chorar na hora. Os olhos lacrimejando. Assim, pô, mano, essa música fez eu lembrar. Essa bandida música fez eu lembrar daquele tempo que eu era foda, que bebia uns vinhos na praia e curtia com a galera. E essa galera morreu, casou, não sei mais da vida de ninguém. E eu me tornei o que, cara? O importante é eu, mano. Quero que se for do mundo, mano. Tô vivo. Beleza, por que a gente chega numa certa idade lá, mais 30 anos, 20, quase nos 30, mais de 30, a gente começa a se questionar muita coisa, mano. Esse é o momento chave da tua vida, cara. Carência vai aparecer. Quem tá sozinho, né? Carência vai aparecer. A vontade de fornicar, a vontade de dar uns amassos, a vontade de, né? De fazer muita coisa que o nosso corpo pede, né? Mas a mente racional tem que controlar isso. E é isso. Mais foco. Todo mundo sofre, cara. Todo mundo tá sofrendo. Você não é exclusivo. E é isso, cara. A vida é um dilema que a gente todo dia tem que buscar. Aperta pra mim como é que tu tá hoje. Não sei dizer, cara. Ontem eu tava legal. E hoje, não sei. E amanhã posso estar legal também. É saber que cada dia é uma descoberta. Cada dia é uma caixinha de surpresa. Você abre e você tem que saber lidar com o que vem. Aquele presente, né? Pode ser um presente dos gregos, mas você tem que saber lidar com essa porra, mano. Ou então tu se afunda e fica preso ao passado. Falou, galera. Até a próxima aí. Manda pra casa do caramba. E é isso, esse sentimento. E segue em frente.